Oi, gente, estamos aqui para mais um vídeo no Piolho, falando aí de algumas leituras que eu fiz nos últimos meses. Esse é o terceiro vídeo desse tipo no canal, né? A gente teve o primeiro, o segundo e agora o terceiro. O segundo vídeo acabou ali no finalzinho de abril, começo de maio. Então a gente vai pegar a partir dali, né? O último vídeo terminou com o mouse, esse começa com o mouse, até o presente, os vídeos que eu estou lendo agora, que é o finalzinho de outubro, começo de novembro. Então vamos lá, começando com Mouse, de Art Spiegelman. Eu tenho aqui nessa edição da Pentium Books, né? Dividida em dois voluminhos. Aqui os dois voluminhos. E tem um slip aqui também. Tem um jornal, um negocinho, né? Que também aparece lá dentro da obra, né? Tem também algumas coisinhas aí. E como eu falei no vídeo de abril, é uma das melhores coisas que eu já li. Um livro fantástico, absurdo, sensacional. Não tem nem o que acrescentar, assim. Acho assim, um livro essencial que eu recomendaria para todas as pessoas do mundo lerem facilmente. Eu acho impossível não gostar desse livro, ele é maravilhoso. Ele é um quadrinho, né? Mas ele tem um. Deixa eu pegar aqui um deles, tá escrevendo na mão. Mas ele tem, né, um sentimento de livro quando você lê, né? Não que quadrinho seja menos ou mais, enfim, não é isso que eu tô dizendo. Mas é um sentimento de você estar lendo um livro longo, uma grande história. É um sentimento, assim, fantástico essa leitura. E os horrores, né, que ela relata. É um livro maravilhoso e completamente essencial, eu diria. Uma história incrível que vai, né, desde a história mesmo de alemães, judeus, holocausto, enfim, para a história de um pai e de um filho e, né, de como que foi esse depois, né, chegando aí até o hoje, né? Um livro fantástico. Próximo livro, História Universal da Infâmia, do nosso queridíssimo Borges. Um dos primeiros dele, se eu não me engano, de contos. Tem algumas publicações que, se eu não me engano, já faz um tempinho, né, que eu li, mas que eram jornais, e basicamente a premissa é, como tudo do Borges, ele conta como se fosse verdade algumas histórias de pessoas infames, né? Então, tipo assim, um pirata que fazia tal coisa, um libertador de escravos que enganava as pessoas, né? Tipo, toda história tem uma chavinha assim que vira, né? Tem um mini twistzinho, né? Como praticamente todo conto que existe, né? Então ele vai ter as descrições padrões do Borges de coisas assim que parecem extremamente reais e, se eu não me engano, boa parte, ou todas, são baseadas em coisas reais. Não me contem nisso, mas eu acho que tem alguma coisa assim, se eu não me engano. É muito bom. Não é ficções, não é o Aleph. É Borges. Recomendo? Começa, né, pelos clássicos aí, ficções, Aleph. Mas é uma leitura complementar muito interessante, porque ela tem um sentimento bem mais real assim que os outros. É bem interessante sim mesmo. Pode ler sim que é bom. Próximo, As Intermitências da Morte, do Saramago. Né? Tinha lido Ensaio sobre a Cegueira, né? Falei disso no outro vídeo de leituras. E, né, queria ler o Saramago, né? Era a LC do Página do mês. E eu li As Intermitências da Morte, outro livro fantástico. Não sei qual eu gosto mais. Ensaio sobre a Cegueira é maravilhoso, tem uns probleminhas, mas é maravilhoso. Esse aqui também é maravilhoso. É sobre música, muita parte dele. A escrita é impecável, né? Assim como Ensaio sobre a Cegueira, o estilo dele eu adorei, um dos estilos mais únicos e fantásticos. Muito gostoso de ler, amei. Acho que tem gente que não gosta, né? Eu me adaptei super bem, adorei o estilo, muito legal. A temática é essencial também, né? Essa temática sobre a morte, o fim das coisas, enfim, atrai qualquer leitor. Então aqui, né, a gente tem uma história que se baseia realmente nisso, né? Que as pessoas param de morrer. Então como que vai ser nessa sociedade? Tráfico de corpos, eventualmente, para enterrar as pessoas, né? Tipo, que as pessoas não morrem, né? Enfim, e todas as complicações bem burocráticas, assim, e tal. Mas também tem uma... Isso seria como se fosse a primeira metade, e a segunda metade, né? A primeira metade mais burocrática, a segunda metade bem mais sentimental, sobre música, um encontro, né, pessoal com a morte. É bem interessante, ele interlaça, acho que é um bom termo, muito bem essas duas metades. Ensaio sobre a cegueira eu acho que é onde ele peca um pouco nesse sentido, tipo, ele tem uma premissa super interessante, né, que também vai tratar da burocracia, de como as pessoas vão lidando com os cegos e tal, mas quando ele tenta chegar no coração das coisas, eu acho que ele falha um pouco, mas maravilhoso, maravilhoso mesmo, muito bom. Amo Ensaio sobre a cegueira, tô falando mal não, mas é bom sim. Ai meu Deus. Próximo, Sem Despedidas, maravilhosa Hankang. Acho que o meu favorito dela virou um novo favorito também, né? Favorito não só dela, como favorito. E o favorito é maiorzinho que os outros dela, né? Eu li todos dela publicado aqui no Brasil, né? Que é a Vegetariana, A Humanos, o Livro Branco e agora o Sem Despedidas, que em maio. Saiu em maio desse ano. E o que que a gente tem aqui? Ele segue tematicamente e até cronologicamente, muito interessante aí, próximo de Atos Humanos, né, o segundo livro publicado no Brasil da autora. Então, é uma narrativa que vai seguir de forma similar sobre aqueles elementos
de fragilidade, a gente como humanos, né? Tipo, a primeira metade, não sei se metade é um bom termo, mas a primeira metade desse livro é praticamente assim uma espécie de odisseia dessa. É uma escritora protagonista, né? Eu sei que tem uma escritora, eu acho que a protagonista é a escritora, isso. É a odisseia dela de passar por uma cidade nevoada para chegar num lugar específico, né? E qual que é a história desse livro, né? Alguns eu vou falar a história, outros acho que não, vamos ver. Mas, né, tem espaço aqui na capa. Basicamente, uma amiga dela sofreu um acidente e pediu para ela cuidar do pássaro que fica lá na cidade natal dela. Então, né, que isso tem tudo a ver com toda a parada lá de Atsumantes e tal da cidade, com o massacre, enfim. Então tem toda essa primeira parte que o frio é muito antagonista, mas assim que ela chega, é maravilhoso porque o sonho invade as memórias e sonhos se misturam, começa aquele negócio irreal que você não sabe o que está acontecendo, não é um pontinho assim definido, começa a virar tipo uma grande teia assim de memórias e recortes de jornais sobre acontecimentos muito reais que aconteceram lá na Coreia do Sul. Então assim, é um livro fantástico, né? E ele tem toda essa temática sobre morte, de certa forma, né? O título é Sem Despedidas. Tinha uma outra tradução também, né? As traduções em inglês que eu vi, o coreano eu não sei, mas era We Do Not Part, que é Nós Não Nos Afastamos, Nós Não Nos Despedimos, e I Do Not Bid Farewell, né? Que é Eu Não Digo Despedida. E o Sem Despedidas, né? Traduzido dessa forma aqui, achei maravilhoso. Ele traz seu título dentro da obra. Eu fiz uma mini review no Scooby, talvez eu coloque aqui, vamos ver. Mas esse sentido do Sem Despedidas, ele é questionado de forma ambígua dentro da obra, né? Que é o Sem Despedidas, que é tipo assim, você nunca partiu, então não teve uma despedida. Mas também é o partir sem dar despedida, então aqueles que não tiveram direito de dar uma despedida, ou coisas assim. E ele abre com uma parte, uma espécie de monólogo assim, bem interior, bem interiorizado sobre a vida dessa escritora, sobre as dificuldades que ela passa, considerações de suicídio, coisas assim. Tem várias pessoas assim lutando para viver, sabe? E ela que tá nessas dificuldades recebe esse fardo, esse peso de cuidar desse pássaro que tá morrendo, né? Porque ele tá sem comida, né? Numa casa que tá em minha nevasca. Mas a amiga dela também tá ali sofrendo, ela sofreu um acidente. E toda a história. Isso eu não vou falar absolutamente nada, porque é o prazer desse livro, sobre toda essa história das árvores pretas, que é o que vai dar muito significado à obra, sobre o projeto pessoal dela e coisas assim. É arrebatador, um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Fantástico. Acho que tem que ler os outros sim, para gostar mais desse, especialmente Atos Humanos. Acho que ele culmina, né, como eu falei, só li esses quatro, né? Eu sei que ela tem muitos outros livros que não foram publicados aqui ainda, mas ele parece tematicamente e de forma escrita também, a escrita é maravilhosa, especialmente nesse final e tal, com o sonho. Ele usa o itálico, né, de forma interessante também, tem... Enfim, só lendo pra saber, porque ele vai confundindo ali os narradores, né, tem partes itálicas que pertencem a uma certa pessoa e tal. Só lendo pra entender, que tem também algumas coisas de dialetos, é bem legal. Um dos melhores livros que eu já li mesmo. Próximo, outros livros melhores que eu já li, esse de não ficção, Um Mundo Imenso, do Ed Yong. Esse livro, ele vai... é um grande passeio por sentidos animais. É um dos livros que eu mais estava ansioso para ler. Conheci pelo Danilevski, que ele tinha dito que aqueles que gostam tanto de família quanto ele iam amar esse livro. E é realmente, ele basicamente vai explorar os sentidos dos animais. Então ele vai passar por sentidos, os capítulos são divididos por sentido. Então, um capítulo sobre olfato, um capítulo sobre visão. Ele vai trazer vários animais diferentes. Morcegos, morcegos é bem depois. Mas tipo, cachorros, gatos, crocodilos, espécies muito específicas de animais muito específicos que você provavelmente nunca ouviu falar. Eu nunca tinha ouvido falar de alguns. E tem as coisas legais, tipo lula gigante, coisa assim também. Tem tudo aqui. E ele explora como esses sentidos se diferem dos nossos, mas não exatamente isso. Por quê? O que esse livro busca, e isso está muito no título, Um Mundo Imenso, é explorar os sentidos dos animais de forma separada dos nossos. Por quê? O que muita gente faz, e é o jeito que a gente interpreta o mundo, é falar, os cachorros enxergam menos cores que a gente, tá? Mas a gente normalmente não se questiona, e é justamente isso que esse livro questiona, que é como o cachorro percebe o mundo. Meu WhatsApp apitou, foi o meu. Como que os cachorros percebem o mundo, né? Como que é esse mundo deles? Qual que é o mundo que eles percebem? E através da exploração do mundo deles, aos olhos deles, funciona dessa forma, tem duas ou três negócios lá que eu não vou lembrar o nome. Enfim, como que é esse mundo e como que esse mundo funciona. E através dessa exploração, o autor busca nos trazer uma composição é uma boa palavra, uma composição do universo. Então, um mundo que a gente não conhece, animais mesmo que enxergam mais cores do que nós, né? Então, tipo assim, é uma percepção elevada do mundo à nossa volta. É através, né, de explorando animais específicos e tal. Insano, insano. A introdução desse livro, se você comprar ele, ler a introdução, você com certeza vai ler o livro inteiro. Eu fui lendo em pedacinhos, né, porque ele é meio maçante, né, porque ele vai, realmente, um sentido tal. Vários animais, vários animais, vários animais, aí vai passando.
Mas é uma leitura, assim, inesquecível. Inesquecível mesmo. A escrita é maravilhosa também. O autor é super divertido, faz brincadeiras, joguinhos e tal, é bem legal. Próximo, completamente nada a ver. Hunter x Hunter 38. Bom, foi lançado no Brasil, né? Li, sou apaixonado, gosto muito. O arco atual de Hunter x Hunter é meu mangá favorito. Talvez dizer o arco atual de Hunter x Hunter é meu arco de mangá favorito. É maravilhoso. Chegou no dia em casa, eu li inteiro. Já reli também alguns pedaços. Gosto muito, né? Que é toda essa intriga política lá do arco da sucessão, né? Do próximo rei de Kakin e tal. Não vou falar muito aqui, acho que é meio nichado e tal. Pra entrar muito em detalhes, é porque, tipo, tá no meio do arco e é, tipo, umas informações mega específicas, mas, assim, maravilhoso. Também tem muito texto, né? Porque o Togashi não desenha mais tanto, é mais textão, porque explicação de um monte de coisa é maravilhoso. Nesse volume que tem o flashback da trupe, né? Que muita gente fala. Perfeito. Muito ansioso para os próximos aí no Brasil. Vamos ver a continuação, né? E o Togashi parece estar escrevendo de novo, né? Vamos lá. Próximo. Esse aqui é a trilogia, né? Mas Annihilation do Vladimir, da trilogia Southern Reach, ou Arex, que o pessoal também chama, né? Eu tenho essa ediçãozinha aqui em inglês que eu comprei, né? Ela tem a capinha ali, e aqui a área X. Era um volume só, foi o jeito mais barato que eu achei de comprar, queria ler no original também. E aqui a gente está falando do primeiro livro, depois a gente fala do segundo, o terceiro não li ainda, vou ler agora em dezembro, pretendo ler antes do fim do ano. Mas Annihilation, pensamentos. Antes de tudo, o primeiro pensamento, eu achei ele curto barra simples demais a ponto de eu não poder achar um defeito, então eu não sei como elogiar ele porque meio que não teve espaço para errar. Mas ao mesmo tempo isso também é uma grande qualidade porque ele é perfeito. Acho que essa é uma boa forma de resumir o pensamento sobre Annihilation. É maravilhoso e você fica se perguntando. A escrita tem um flow, um ritmo muito doido. Tipo, é normal, sabe? Não tem nada assim espetacular, uau. Mas ele flui tão bem, ele é o estranho, ele nunca descreve as coisas direito e a torre, né? E é curtinho, né? O Annihilation é super curto, deixa eu ver se eu acho aqui. Mas ele é, nossa, ele é tão curtinho, é maravilhoso, né? Ele tem toda a narrativa da biologist, a biologista, bióloga. Vamos lá, né? Os maus do inglês. Bióloga e, né, as quatro mulheres lá da expedição e tal. E agora eu tô com muito de Authority na cabeça, né? Enfim. Mas é uma narrativa muito interessante, que você basicamente vai acompanhar esse grupo de pessoas, né, nessa expedição para a Área X, que é esse lugar bizarríssimo que nada faz sentido. E como um livro sozinho, eu gostaria dele? Gostaria. Mas quando a gente chegar em Authority, a gente fala mais disso. Porque eu tô meio travando. Quando a gente chegar em Authority, a gente fala mais disso. Deixa eu separar ele aqui, porque eu vou falar dele depois, de novo. Próximo, um clássico brasileiro. Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Super curtinho, dividido em capítulos. Porque eu li esse livro, eu tô muito em débito, eu tô muito devendo para autores brasileiros, então resolvi ler Vidas Secas, livro de escola clássico, que eu não li na escola. Só sabia o spoiler principal do livro. Mas eu li também ele porque, com Tons Frost e tal, eu tava conversando com vários gringos, eles me perguntaram livros que eu recomendaria, né, livros brasileiros que eu recomendaria, obviamente, Grandes Veredas, com a nova tradução que tá pra sair, vamos ver, né? Machado, enfim, Clarice. E eu falei, Vidas Secas é um livro super interessante, né, que eu nunca li inteiro. E eu falei, eu preciso ler inteiro pra poder ter mais uma opinião. E assim, vamos lá. Primeira coisa, é difícil. Não difícil, é um vocabulário muito estranho, né? Isso não me impede de nenhuma forma, se você está acostumado a ler livro, né, que você não vai entender tudo, é tranquilo. Ele tem capítulos curtíssimos que são meio que costurados assim, não exatamente um após o outro. É bem doido esse sentimento de coisas não exatamente cronológicas, não, né, nem perto de um livro de contos, mas o sentimento é que são vários contos, né, da história dessa família que vive numa situação tão precária, e a forma como os capítulos diferentes vão se misturando e tal, fazem esse livro brilhar, esse livrinho pequenininho. Quero ler outros dele, quero ler São Bernardo, quero ler outros livros dele, porque eu fiquei muito interessado, né? Não tenho uma opinião muito forte, só que eu gostei. Levei um tempinho pra ler, eu fui lendo, tipo, um capítulo, assim, por dia, às vezes, então, tipo, eu li um capítulo, passava 2, 3 dias, li outro capítulo. E ele tem uma construção muito interessante, é isso que eu tenho a dizer. Acho que, no máximo, ele é construído de uma forma muito interessante, com esses capítulos e tal. Próximo livro... e foi por isso que eu li Vidas Secas, né? Mais ou menos em junho, julho, agosto, eu fiquei
preso nesses dois livros aqui, Ulisses e Tom's Crossing. Então por isso que eu peguei, por exemplo, Hunter x Hunter ou Vidas Secas para ler, que eram livros curtinhos para ler no meio desses livrões que me travaram por muitos meses. Então vamos lá primeiro pro gigantesco Ulisses. Tem esse aqui na edição da Penguin Clockbound, né, no original em inglês. 1000 pagininhas aí de muita loucura. O que eu tenho a dizer de Ulisses? Gostei, óbvio, sim, gostei. Amo o retrato. O retrato dele sendo jovem é maravilhoso. Quero ler todo o resto do Joyce, todo o resto quero ler Dublinenses e Finnegan's Wake. As outras coisas, tipo Exílios, os poemas lá, as coisas, outras coisas. Não sei, talvez. Mas amo o retrato, fiquei com vontade de reler o retrato lendo Ulisses. E Ulisses, ele é venerado, né? Ele é exaltado por esse livro que contém tudo. E meu sentimento lendo esse livro, vou até colocar aqui na tela que eu coloquei, postei num canalzinho do Discord, tipo... Esse livro contém tudo. Ele é um grande emaranhado, um grande coisas, né? Estilístico, experiências, tudo, né? Centrado na vida do Bloom e do Daedalus também, enfim. Longas histórias. E mesmo que você não goste ou não esteja gostando do livro, é inevitável ver tudo nele. Toda página te lembra de alguma outra coisa, toda página vai te trazer alguma coisa, uma experiência muito única, né? O jeito que o Joyce brinca com sensações, o som das palavras, forma narrativa mesmo, né? O capítulo dos jornais, por exemplo. Meu capítulo favorito foi o 14, Oxen of the Sun, se eu não me engano. Gado ao Sol, acho que é em português. Que é um capítulo completamente maluco. Acho que é o mais difícil. Dá pra dizer que é o mais difícil. E o 16 ou 17 também, que é o quando eles estão na casa e vira um formato meio de entrevista que revela tanta coisa. Amei também, foi um dos meus dois favoritos, possivelmente. Gosto muito, né, também da introduçãozinha do Daedalus com Proteu, o terceiro? Proteu? Que foi outro favorito meu que me pegou muito de surpresa. Quem me conhece já saberia disso. Muito óbvio. Mas gostei muito. Quero reler um dia, daqui bastante tempo, talvez. Talvez em uma das edições anotadas, não sei. A tradução eu não sei, não fiquei curioso o suficiente. Verdade, né? É um livro muito difícil, né? Apanhei. O que eu apanhei nesse livro não está escrito. Apanhei horrores, acho que foi o que eu mais apanhei no livro. As palavras que eu não sabia o significado, não adiantava pesquisar, porque eu não sabia o significado em português também. Então, não adiantava. E coisas, né, que nem eram palavras, por exemplo. Mas esse livro realmente contém tudo e por isso ele será sempre lembrado como um dos maiores, se não o maior livro já escrito. Outro livro gigantesco, maior ainda, Tom's Crossing do Danilevsky. Não vamos falar nada dele porque a gente vai ter vídeo esse mês ainda, novembro de 25, aqui no canal. Primeiro livro que eu anotei na vida, verdade, né? Falar disso, nunca tinha anotado na vida. Resolvi anotar porque eu queria fazer vídeo e também porque eu recebi uma cópia adiantada do livro exclusiva do autor. Então, né? Falei, vamos personalizar ela. Então, anotei aqui várias coisinhas. Tal cor é tal personagem, tal cor é sobre luto, tal cor é tal coisa. Anotei aí a primeira vez na vida. Então, Tom's Crossing, sem muito mais enrolação, porque a gente vai ter um vídeo aqui no canal no futuro. Óbvio que eu gostei, né? Isso a gente já pode passar reto, né? Próximo livro, eu terminei Tom's Crossing em agosto. Próximo livro eu sei por causa da data, porque é Palomar. E eu li esse livro pro meu aniversário. Eu falei, eu queria pegar um livro pra ler pro meu aniversário. Todo ano eu tô fazendo isso. Todo ano. Eu comecei a fazer isso ano passado, que eu li A Morte do Pai do Knausgaard. Porque eu tava pensando em algumas coisas, enfim. E li A Morte do Pai do Knausgaard, bem na época do meu aniversário. Esse aqui eu li literalmente no dia do meu aniversário, dia 4 de setembro. Né? Ele é pequenininho, curtinho, eu falei, deixa eu ler. Né? Porque ele é sobre esse homem, né? O Palomar, observando coisas. Como que esse livro funciona? Ele é uma construção, né? Tipo, ele tem uma estrutura super mega bem definida. Tipo Cidades Invisíveis mesmo, ou até mesmo Se um Viajante de Calvino. Acho que todos os livros deles são assim. E no final do livro, o Calvino deixa explícito qual é essa construção, se você ainda não tinha percebido. Eu não tinha percebido. Mas ele coloca alguns eixos temáticos e alguns eixos de pontos de visão. Então, ele vai passando por várias fases, né? Então, tipo, Palomar de férias, Palomar na cidade. Deixa eu até ver aqui, porque eu não lembro direito. Palomar e os silêncios dele, né? Então, tipo assim, aí cada sessão tem 3 partes, né? São 3 sessões, cada uma com 3 partes, e cada parte com 3 subpartes, e cada uma explora um negócio diferente que vai se repetindo ao longo das sessões. Então, tipo assim, a sessão 1 tem tal tema, então toda a sessão 1 de cada uma das 3 sessões vai ter esse tema, e todo ponto 1 de cada uma das 3 sessões tem esse mesmo tema. São várias, assim, histórias curtinhas, tipo, o Palomar viu tal coisa, viu uma mulher fazendo tal coisa, e ele pensa isso, ele vai explorar a vida desse homem mesmo,
Foi uma leitura muito reflexiva? Não. Foi legal. Tem aquele quesinho do Calvino, assim. É impossível não sentir. Mas não me atingiu. Não sei se é porque eu estava recém-estonteado por ler essas duas maravilhas aqui gigantescas. Então, talvez eu estava um pouco distante para alcançar a introspecção que o Calvino chega aqui. Quero reler, é um dos livros que assim, eu li prestando atenção, óbvio, mas quero reler para talvez chegar um pouco mais profundo nesse livro. Ele tem realmente uma narrativa e estrutura muito interessantes, né? Ele vai. É bem pessoal, eu acho. É bem interessante, né? Passar pela perspectiva do Palomar. Próximo também nessa mesma vibe, que também não me atingiu tanto, foi Cartas do Jovem Poeta do Hilke. Não acho que é assim que fala o nome dele, mas tem essa edição aqui da editora Planeta, que tem as cartas do Capuz e as cartas do Hilke. Gostei, óbvio, né? Não vou falar que não gostei. Foi uma leitura interessante. Não me atingiu. Não sei se eu esperava que fosse atingir. Né? Tipo, nossa, que conselho insano. Não, não. Mas ele tem alguns pontos muito interessantes, né? Quando ele fala principalmente do fazer artístico, ou mesmo o jeito, o modo que o relacionamento dos dois vai se desenvolvendo é muito interessante de se explorar. E também outro livro curtinho, né? Porque, vamos lá, os próximos livros todos sem essa vibe, porque eu tava recém, né? Meu meio do ano foi dominado por Tom's Crossing e Ulisses, dois livros de mais de 1000 páginas, duas narrativas muito singulares e gigantescas. Então, tipo, eu tentei ir mais pro short form, né? Então, assim, cartinhas e tal. E é muito interessante, né? Fiquei interessado em ler mais do Rio, que eu não tenho tanta familiaridade com poesia no geral, muito menos poesia alemã, até poesia inglesa mesmo, eu não sei quase nada sobre. Não tenho, realmente nunca tive muito interesse ou familiaridade com poemas. E não sei, não me atingiu. Mas é muito interessante. Essa edição aqui é muito doida porque ela traz esse, né, tanto as duas cartas e tal. Não sei se a maioria das pessoas lê isso, talvez a maioria de você lê só as do Rio, então talvez pareça um pouco mais pra você do que pro Capuz, mas foi muito interessante. Próximo que eu li, estava na lista dos livros pra ler, Kim Jong, nascido em 1982. É outro livro da Coreia do Sul. E eu gostei, não muito. Por quê? Vamos lá. É legal. É interessante, é importante também. Ele traz a vida de uma mulher comum. Seria essa a melhor forma de definir. Ele universaliza as mulheres na figura da Kim Jong. Então ela vai fazer a escritora, acho que é uma mulher, né? Shona Ju. Eu falei isso no outro vídeo também. É que eu não pesquisei sobre ela, mas imagino que seja uma mulher. Ela vai universalizar a experiência feminina na Kim Jong, né? Então, ela pegando ônibus de noite e sendo perseguida, supostamente perseguida, e ficando com medo e tal. Várias cenas assim horríveis acontecendo uma atrás da outra, o marido dela, enfim. Então, assim, o livro é meio que só isso. E por isso que eu disse que eu não gostei. Não... É uma leitura super tranquila, super fluida, super rápida, super fácil, super de boa. E a conclusão que eu cheguei foi que esse livro é bom por ele existir como esse objeto que condensa isso num lugar só, mas eu não sei se ele apresenta algo interessante. Nos últimos capítulos ela faz uma coisa um pouquinho interessante, que é quando ela troca, né? Quem leu sabe o que eu tô falando, quando ela troca para a visão do... Ainda é um pouco raso, mas quando ela troca para a visão do psiquiatra, do médico lá, do doutor, enfim, eu sinto que ela faz uma coisa um pouco interessante, mas eu acho que no resto do livro faltou, porque é só uma narrativa de uma mulher se dando mal, sabe? No resto do livro. O que que isso faz? Isso incomoda? Com certeza. Isso é importante por isso, com certeza, né? Um livro desse ser tão vendido como foi e tal, é um grande marco. E quem sou eu para falar alguma coisa? Mas, não sei. Acho que faltou um fazer literário. Talvez seja uma boa forma de dizer isso. Né? Como a gente tem na Hankang, por exemplo, que traz isso na vegetariana, por exemplo, com convenções e fazeres literários que elevam isso, né? Você conhecer a história da... Não lembro o nome dela. Qual é o nome dela? Bom, não lembro. Acho que era Garré. Garré, né? G-A-H-E. Yonghe, talvez seja Yonghe. Lá na vegetariana, né? Ela traz o livro em três diferentes partes, cada uma com uma perspectiva, e a última sendo uma perspectiva feminina, né? Então, a maioria é masculina e a minoria é feminina. E essa é a que chega mais perto do centro, dos problemas que a protagonista sofre e tal.
é um negócio que eleva muito, né? Enquanto esse livro, talvez ele fique preso a ser esse objeto que relata a experiência de uma mulher comum, que não é ruim, né? Só não é, né, uma explosão gigantesca. Próximo livro também é relativo ao meu aniversário, ganhei do meu amigo. Para ti, valeu, boi, tamo junto. Ganhei do meu amigo de aniversário, é um livro de um brasileiro, o nome não faz parecer, né? Amir Klink. Eu não conhecia, meu amigo tinha me apresentado esse livro, que é um navegador, né? Ele fez uma jornada aí entre dois polos, né? Indo. Não lembro se foi primeiro pra baixo ou pra cima. Acho que foi pra baixo, né? Porque o Brasil tá mais perto. Enfim, né? Então, é legal. É legal. O que que ele faz? Ele narra um pouco. E essa é uma das partes mais legais no comecinho, tipo, ele vai narrando como ele conseguiu os barcos, ou da paixão dele por barcos, tipo, ele mandando fazer peças especiais para ele conseguir construir os próprios barcos. Só que o que que é esse livro? Isso pode ser tanto um ponto para você gostar dele como para não gostar. Ele não vai embelezar praticamente nada. Esse livro é uma descrição de. Não é tão. Só descrição, né? Tipo, ele tenta narrar. Eu não acho que ele é um bom escritor. Ele. Quem soube falar isso também, né? Mas ele vai narrando, né, o que vai acontecendo, né? Não tem também um grande fazer literário por trás, o que não é algo ruim. É, é legal, né? Tipo, você vai vendo a jornada dele assim, você vai acompanhando e tal, né, e ele vai relatando os animais, as experiências dele. É super legal, você vai passando por essa vivência e tal, né, dessa jornada que ele fez. E acho que a parte que eu mais gostei foi lá pro começo mesmo. Tipo, ele vai passando pelo amor dele pelos barcos e os amigos que ele vai fazendo. Alguns dias solitários aqui que ele tem são bem legais também, essa exploração assim, em espécie da solidão. Funciona como uma espécie de diário, assim. É bem legal, muito bom. De novo, valeu, Boi, pelo presente. Próximo, não li inteiro, Livro dos Contos Perdidos 2, do nosso querido Tolkien. Eu parei aqui. Eu li essa parte aqui, falta isso aqui. Eu parei no finalzinho da parte do Turing. Então, esse livro continua, né, da série de 12 livros da História da Terra-média. E eu acho que eu parei com ele porque, né, eu falei isso dos últimos dois aqui. E talvez isso até se estenda um pouco pro Hilke, né, que também é um livro não literário, né, são cartas. É, né, tipo, não é uma ficção construída e tal. E o que eu falei desses dois livros aqui. E aqui você também não tem uma experiência. Você não tem uma experiência completa de uma história, porque é sempre fragmentos, né? E são fragmentos de história que eu já conheço, né? Tanto do Silmarillion, como li outras versões dela no Contos Inacabados. Então você lê de novo uns pedaços, assim, para ver um pouquinho da diferença. Não é o sentimento de Zeus Silmarillion, que você vê aquela grande, gigantesca história. Você vê uns pedacinhos, sabe? Então foi difícil para ler esse livro porque eu não tava com aquele encantamento, sabe? Aí depois aqui ele vai pra Queda de Gondolin e depois pro Naglafring, alguma coisa assim, que é lá do colar, de Doriath e tal. E por último parece que ele fica interessante de novo, que é quando ele fala aqui do conto de Arendelle, que eu acho que é o Arendil, e a história de Eliol, Eofine e os Fim dos Contos, que imagino que seja mais interessante. Sofri muito pra passar pelo comecinho de Beren Lúthien e do Thorin, que são histórias que eu gosto muito lá no Silmarillion, mas aqui não me pegaram tanto de novo, né? É legal as diferenças, é legal ver muito, tipo assim, histórias com contradições óbvias que depois você vê como Tolkien resolveu lá no Silmarillion, ou só omitindo detalhes, ou criando uma solução e tal. É bem legal ver o quanto da mitologia já estava escrita lá antes de 1920, muitas coisas, né? É legal ver o Christopher também interrogando essas cronologias e tal, vendo a origem dos nomes, é muito legal. Eu gosto. Mas eu tô realmente mais, eu ia falar excitado, excited, animado para os próximos livros, né? O 3 eu já dei uma folhadinha, eu vi que ele também vai trazer as histórias que a gente conhece, né? Beren e Lúthien, o mesmo Túrin, dos filhos de Húrin, né? Do Túrin e da Nienor. Nienor? Não lembro. Nienor, né? Túrin e Nienor. Nienor. Só que no formato de balada, né? No formato de música, então tipo, aí é uma coisa nova, né? Isso que eu senti que falta aqui, ou mesmo, né, nos outros livros que eu comentei antes. Falta o diferente, né? Falta o que torna interessante. Bom, esqueci de falar dele, vamos falar aqui de Authority, né? O segundo livro da trilogia do Vandermeer. Eu terminei ele, não vou lembrar quando, eu coloco aqui na tela, mas foi antes desses, não vou lembrar exatamente quando. E ele é completamente diferente de Annihilation. E o último imagino que seja bem diferente dos dois também. No Authority a gente segue um único protagonista com um nome, né? Vamos lá. Na Annihilation a gente tem quatro personagens, né? Quatro mulheres, que são chamadas só pelas suas profissões, né? A bióloga, a linguista, a psicóloga e a surveyor, pesquisadora.
talvez. Reconhecedora, enfim. E aqui no Authority a gente segue o Control, né? O John Rodrigues, se eu não me engano. E é uma história. O John Control. É uma história completamente diferente, tanto em sentimento, em estilo de escrita. E eu entendo porque muita gente dropa esse livro. Acho que é uma atitude um pouco imatura. Você só. Ai, nossa, é diferente, dropei. Mas, depois de ler tudo, é interessante. Tô muito curioso de pra onde vai esse final. Eu vi que o pessoal realmente fala, ah, você não gostou de Authority, leia o final que você vai gostar. Então, tô bem curioso. Porque ele traz a exploração da Southern Reach, né, que é essa corporação, né, que é o órgão de pesquisa que estuda a área X. Você vê a visão de dentro, né, que ele vira um novo diretor e tal. Aí você descobre sobre a antiga diretora, enfim. Você vai tendo essa exploração meio de conspiratória, assim, e ele vê uma mosca no carro, e tipo, ah, como assim? Então alguém entrou no meu carro porque tem uma mosca no meu carro. Né? Então, tipo assim, a paranoia dele com os inúmeros personagens é muito confuso, tem que confiar. Mas é bom sim, tá? Gostei, tô bem ansioso pra ler o último. Outro livro, esqueci de mencionar, mas o magnífico Capitães de Areia, do Jorge Amado. Li em algum momento também, não vou lembrar a data, coloco aqui. Li pro Página, né? Concluo do Página. Maravilhoso, magnífico, do Jorge Amado. Quero ler outros livros dele, né? Como eu falei, eu tava me sentindo em débito com brasileiros e, né, o Livro das Secas, enfim. Falei, nossa, vou... Perfeito, vou ler Capitães de Areia também. Capitães da Areia, Capitães de Areia. E todo mundo conhece essa história, não preciso falar, eu acho. É fantástico, só ler, sério. É tipo, começa lá com você com os jornais, Jorge Amado é um escritor fantástico. Amei a escrita dele. O Graciliano Ramos não gostei tanto da escrita dele. São escritores de períodos bem diferentes também, né? Estilos bem diferentes. Mas, não tem aqui porque eu li na internet. Maravilhoso, sério. Muito, muito bom o modo como ele explora as crianças, o amadurecimento, a política, masculino, feminino, o modo como esses meninos, né, vão se relacionando entre si, com mulheres mais velhas e toda a sociedade em volta. Perfeito. Perfeito mesmo, assim. Muito, muito bom. Outro livro que eu li também, que li pela internet, Prometeu Prisioneiro, do Ésquilo, né? Pulando um pouquinho assim, né? Voltando lá para uma tragédia grega antigaça. Nunca tinha lido nenhuma tragédia grega, eu acho. Tava jogando Hades 2. Por que não, né? Inclusive, né, li menos coisa porque eu tava viciado em Hades 2. Quando saiu, tava viciado em Hades 2, joguei bastante nos outros jogos também. Mas, então, né, li menos tempo. Mas eu tava na vibe, assim, tem o design do Prometeu Hades 2 é ridículo de bom. Ele caga, ele fez amizade, caga, que tanto machucou ele e tal. Enfim, resolvi ler Prometeu Prisioneiro. Eu li em, tipo, 2 tentadas, eu acho. Foi no mesmo dia que, tipo, eu li um pouco, pausei, fui fazer outra coisa. E o resto é muito legal, tipo, ele tem uma estrutura super interessante, né? Que, tipo, tá lá o Prometeu paradão. E, tipo, vem um personagem, fala, vem outro personagem, fala, vem outro personagem. Super, super doido, muito, muito legal. Eu até, tipo, assisti umas performances assim no YouTube e fiquei com vontade de performar, sei lá. É muito, muito legal mesmo. Quero comprar na tradução do Trajano Vieira. Eu li uma tradução antigaça, assim, ruim. Não lembro se foi esse livro que eu vi, que tem, tipo, uma tradução, tipo, de Dom Pedro. Mas não li essa, não. Eu li outra. Mas muito legal. Eu li ele em inglês e em português meio ao mesmo tempo, sim, fui vendo as duas. No final, acho que eu li a maioria em português mesmo, na tradução. Não vou lembrar que o nome das pessoas que eu li. Eu peguei, tipo, umas que estavam em domínio público. Muito, muito legal. Quero comprar do Trajano Vieira pra ler. Ele e tanto Prometeu Prisioneiro como outras, porque é muito legal ler teatro, né? Eu apanhei muito de Shakespeare ano passado. Acabei, né? Queria ler Shakespeare inteiro ano passado. Li, tipo, uma peça e nem inteira foi. Mas vamos ver, começando pelos gregos, talvez eu acabe gostando mais, né? Vamos ver. Mas muito legal Prometeu Prisioneiro. Acho que eu não estou esquecendo mais nenhum livro, se eu esquecer vai estar na descrição do vídeo. Então vamos lá para a reta final com alguns quadrinhos, mangás, enfim. Primeiro, Anamorfose, do Shintaro Kago. Eu li pedacinhos ano passado, que saiu pela Dark Side. Imediatamente quando saiu isso aqui, comprei também. Tava aí na estante. Ainda tava nessa meio do Tons Crossing List, ainda tava meio, nossa, meu Deus, o que eu vou ler? Peguei, né, coisas mais curtas. Anamorfose. Assim, em pedacinhos, ele contém o Anamorfose e umas short stories depois, né? Anamorfose é legal. É igual pedacinhos no sentido de o autor fazendo coisas legais que ele acha legais e falando, um truque de câmera, tal, assim, né? Disfarçado de uma história normal. Super legal, fantástico, gosto que exista. Tem um ou outro probleminha, mas é legal, vale super a leitura. A Short Stories, bom, ele não é o de um jeito, mas é legal, algumas.
É que tem umas coisas que é muito gratuito e não que isso seja ruim também. É ruim quando é meio problemático, assim, tem umas coisas. Mas. Umas coisas não, tem umas coisas. Mas é legal, a arte não é nada fantástico, serve pra história. Vou pegar uma página que eu posso mostrar. Vamos ver aqui. Minha luz tá meio diferente hoje. Mas, tipo assim, é legal, é bom, funciona assim. Não fiquei com medo, chocante, nada assim, nada me pegou de muito surpresa. Só o final de Anormalvosa mesmo, que é, tipo, é realmente legal, assim, você ver os truques e tal. É igual o final de Pedacinhos, é bem legal. Próximo, esse acho que é o pior livro da lista, possivelmente. A adaptação de quadrinhos do Rei de Amarelo pelo Kubert, lançado pela Darkseid junto com a edição deles de Rei de Amarelo, que foi a edição que eu li, né, do The King in Yellow. A arte é. Não sei, eu não tô acostumado a ler quadrinho, HQ, enfim, eu não sei se isso é bonito ou não, se quem lê gosta ou não, né? É assim. Não acho que faz nada interessante, ele até muda a ordem das histórias, pra ter um final, clímax, assim e tal. Acho interessante a exploração que ele faz do terceiro conto, que aqui vira o último, né? Que é o In the Court of the Dragon, não vou lembrar o nome em português. Que tem umas páginas sem texto nenhum e vai passando, mas não me atingiu. Sei lá, não pegou no meu peito e, meu Deus, essa história. Ou mesmo as outras também, né? Que, tipo assim, muita coisa eu só fui pegando porque eu já conheço a história do livro. Então eu falei, ah, então aqui tá o negócio lá da Genevieve e tal. Aquele também meio que muda o protagonista, assim, pra ser bem mais recorrente, assim, as linhas. A melhor, igual no Rei de Amarelo, é o Reparador de Reputações, aqui também é. É legal algumas cenas assim do Hildred, as expressões dele e tal. Mas não me pegou muito não, viu? Não compra esse aqui não, que não é muito bom não. Últimos dois, li ontem e hoje, eu acho. Mas resolvi ler Evangelion. Evangelion é um dos meus animes favoritos. Tanto, né, o anime, como o End of Evangelion, como os Rebuilds. Falei, tá voltando o mangá, né? Tinha colocado na minha lista. Então vamos ver o mangá de Evangelion. Primeiras impressões, não gostei também não. Tá um pouco mais negativo do que eu gostaria desse vídeo. Obviamente, né? Amo Evangelion. Não sei se eu gostei do sentimento do mangá, o ritmo não é tão legal, as cenas são um pouquinho bagunçadas demais pra eu gostar. O final do segundo volume, que é um pouquinho, né, a Asuka aparece, tem todas as partes da Asuka e tal, tem a sincronia com o Shinji, começa a ficar mais interessante, tanto as artes como o desenvolvimento, como o jogo de cenas e tal, começa a ficar bem legal. Deixa eu até pegar uma ceninha aqui, né, tipo, tem eles dançando, assim, é bem bonitinho, é bem legal. Mas não sei. Vou ler o resto, né? Quero ler o resto, eu tô. O que que eu faço? Chega à noite, eu janto, eu faço alguma coisa assim e falo, deixa eu ler. Aí eu pego um volume e leio inteiro. Tô lendo dessa forma. Isso foi lançado aqui em 7 volumes, nessas edições maravilhosas pela JBC. E tô gostando, né? Como eu falei, não tá muito legal, não. O anime de Evangelion brilha infinitamente mais. Mas vamos ver, talvez para os próximos. Eu sei que o próximo vai mudando a história, igual depois os reboots, né? Que começa igual e vai mudando. Mas aqui não é nem por ser igual que eu não tô gostando, não. É porque eu acho que não funciona tão bem. Eu tive a experiência oposta com o Jojo, por exemplo. Jojo. No último vídeo eu não falei porque eu esqueci, mas tá na descrição do vídeo. Eu tava lendo Jojo, eu parei, acabei parando por outras coisas, né? Mas eu cheguei no meio pro final da parte 2 e quando eu vi isso em anime, muitos anos atrás, eu não gostei. E no mangá, tipo, a história flui tão bem, é espetacular, sabe? E aqui, tipo, é legal, mas não é espetacular, sabe? Então, não sei, vamos ver. Vamos ver o resto. E por último, um que ainda está em andamento, mas não posso deixar de falar. Assim como não pude deixar de falar de Mouse no último vídeo que eu ainda estava lendo. Mas Pale Fire do Nabokov, quase deixei para o ano que vem. Falei, não vou deixar esse débito, vou ler esse ano. Estou na página 150, mais ou menos, né? Porque tem um poema, e você meio que pula o poema e vai voltando. Mas estou na página 150 das anotações do Kimbot, que é quando começa as partes do canto 2. Então já terminei o canto 1. Então, o que é esse livro? É muito comparado a House of Leaves, tanto um com o outro como o outro parece. O Danilevski diz não ter lido Pale Fire, até onde eu lembro, pra fazer House of Leaves, né? Mas a estrutura é basicamente similar. Você tem a introdução de um personagem, um poema de um personagem e comentários sobre esse poema do primeiro personagem. Então, né? O Kimbot
faz uma introdução para o trabalho do John Shade, que é um poema de 4 cantos com 999 linhas, e o resto do livro são comentários do Kinbot, praticamente linha a linha, dessas 999 linhas. O Kinbot, obviamente, é um narrador extremamente não confiável, ele vai ficar interpretando o poema do Shade do jeito que ele quiser, fazendo ser tudo sobre o reino de Zembla. É muito legal. O poema, como eu falei, não gosto de poemas, mas tá sendo muito legal ler esse poema. Tem umas instâncias são mais legais que as outras, mas tipo, eu ficava lendo assim, I was the shadow of the waxwing slain by the false azure in the window pane. Aí eu ficava, tá. Waxwing slain, false azure. Aí você vai lá, lê o comentário do Kinbot, ele falando, isso é obviamente sobre um pássaro e tal. Aí você, false azure, né? A falsa azul e tal. A smudge of fashion, né? Aí você vai percebendo assim, você vai entendendo, né? Aí ele termina, né, a primeira estrofe assim, on that crystal land, né? Aí você vai pensando nessa rede de cristais e tal, nessa terra que ele estava vendo através do espelho, enfim. E você vai lendo esse comentário do bot, ele faz isso virar sobre completamente outra coisa. Mas o legal desse livro é que você vai fazendo esse jogo de interpretações. Você tem o que o poema diz, o que você pensa que o poema diz, o que o Kinbot diz, o que você pensa do que o Kinbot disse, e tudo isso combinado ao mesmo tempo, lutando na sua cabeça para ver o que você entende. O Nabucco sabia o que ele estava fazendo. É difícil, mais ou menos. É difícil porque algumas partes são tediosas. Eu ri tanto. Tem uma parte que estava insuportável. Aí eu acabei essa parte na página 147. Estava assim. I trust the reader has enjoyed this note. Tipo, ele falou um negócio aleatório assim por 7 páginas e falou: o leitor gostou de ler essa nota. Estou gostando bastante. Eu acho que é isso. Acho que não esqueci de nenhum livro. Deixa eu ver minhas notas. Vamos ver se eu não esqueci de nada. Ok, conferi minhas notas. Não esqueci de nada. Se eu esqueci depois, vai estar na descrição. Mas é isso, gente. Mais um vídeo aí. Como eu falei, vamos ter vídeo de Tons Crossing em breve. Vai depender de quando chegar o meu Tons Crossing físico, né? Por enquanto eu estou só com a Advanced Copy aqui. Eu tinha skipado o vídeo porque o vídeo tinha saído, o livro tinha saído da Amazon brasileira. Agora voltou num preço ok. Tá tipo 180, 190. O meu acho que eu paguei tipo 178, alguma coisa assim. Ele ficou numa promoção temporária ali, eu comprei. E antes disso estava por 500 reais, que estava importando direto e convertendo dólar e frete e em 300 impostos diferentes. Mas finalmente está disponível na Amazon brasileira normal. Então vamos ver, ele chegando, eu vou dar uma. Né, eu tô com o Kindle da cópia final, não tem quase nada diferente daqui. Mas quero pegar o livro físico, né? Porque eu mostro o livro e tal, bem mais legal, né? Mas vamos ver, o vídeo tá. Na minha cabeça tá quase pronto. Só realmente pegar o livro, gravar e acabou. Mas é isso, gente. Obrigado aí por mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Também, né? Então, acabou esse vídeo. Vai ter o vídeo de Tons Crossing. E antes do final do ano, 12 livros. Vai ser mais que 12 de novo. 12 livros para 2026. Pra esse ano no canal é isso. Pro resto do ano, a gente vai ter algumas surpresinhas. Vocês podem ver os posts do canal. Os últimos 2 eu falo um pouquinho sobre essas coisas. Mas é isso, gente. Tchau.